Fala aí, galera do Outro Futebol, voltamos com mais uma edição do nosso programa, agora com um convidado muito especial. Estamos aqui com o Guilherme Beltrão. Obrigado, Guilherme Beltrão, pela presença. Eu que agradeço, obrigado a vocês pelo convite. Imagina, estamos aproveitando aí que o Dani tá na molezinha, de viajando, aí fazendo Califórnia, né? A gente já morrendo de inveja, ele assistiu aquele Rose Bowl espetacular, né? Matou todo mundo de inveja. E agora o outro lá que falou que isso aqui é trabalho, né? Ó, meteu o pé, seu Marcelo foi viajar também, mas a gente está muito bem representado com a presença aqui do Beltrão e a gente já começa com bombas, né? A gente tem algumas mudanças em comissões técnicas na NFL, uma mudança de 100 milhões de dólares. Joe Gruden está de volta agora para dirigir o Oakland / Las Vegas Raiders, né? São 10 anos de contrato. O que você achou dessa mudança, dessa loucura? Olha, então, como fã do Chargers, rival de divisão do Raiders, tem isso, eu achei uma decisão boa. Mas assim, eu tenho muitos questionamentos a fazer. O primeiro de todos eles é o John Gruden, apesar de ser comentarista da ESPN durante quase 10 anos, ele não treina um time da NFL desde 2008. Isso. E a liga em 2008 é completamente diferente do que a NFL é hoje. Muito diferente. E então a gente tem que saber a que ponto está o John Gruden, né? Se ele está assim, super atualizado, se ele acompanha, se ele não só é comentarista, se ele acompanha os playbooks dos times hoje em dia, se as defesas que ele vai montar estão atualizadas, se ele tem ainda, se ele não está enferrujado como se ele estivesse em 2008. Outro ponto que eu questiono nessa contratação é o tempo do contrato. 10 anos é muita coisa. Exato. E o valor que foi pago a ele, não só, se você espalhar 100 milhões em 10 anos, não é tão caro assim. É o contrato mais longo da história de um técnico na NFL. Ele vai ganhar 10 milhões por ano, é muito dinheiro, é exagerado. Mas assim, não é tão maior do que o Pete Carroll, que ganha 8 milhões e meio. Só que você coloca uma pressão, na minha opinião, você coloca uma pressão muito grande nele, porque eu acho que o Raiders vai cobrar muito o resultado dele, porque está se investindo muito dinheiro no cara. E eu não sei se ele está pronto, ou se ele já está imediatamente pronto para aguentar essa pressão e entregar resultado. E o time do Raiders, se você olhar a temporada passada, principalmente, o time veio de 14 vitórias, se eu não me engano, 12 vitórias. 12-4, foi isso. 12 vitórias e só não chegou nos playoffs com muita hype, né? Muita força, porque o Derek Carr teve a lesão na perna e acabou perdendo toda a temporada. Exato. Então nunca ninguém vai saber dizer quão longe teria ido o Raiders se o Derek Carr tivesse saudável. Poderia até, quem sabe, disputar um Super Bowl, não sei. Mas esse ano teve uma queda de produção muito grande, tanto que o Jack Del Rio foi demitido por isso, que ele não soube administrar isso, mas ainda é um time com talento. Por mais que eu ainda ache, mas é muito uma opinião minha, que o time do Raiders é um pouco overrated, né? Muita gente coloca ele acima do que ele é, ainda é um time de muito talento. Então eu acho que o John Gruden não só tem que entregar, como tem que entregar rápido e entregar com esse time. Não sei se o Raiders pode ter paciência para montar. A menos que eles estejam realmente com o plano de ter paciência, de esperar 10 anos e dar o tempo que precisa para ele. E outro ponto é que o Raiders vai se mudar para Las Vegas, isso está praticamente definido. E acho que um técnico com o glamour do John Gruden é um cara bom para isso. Aí seria um contraponto aos negativos que eu coloquei. Esse foi um dos pontos que eu li para a mudança, inclusive, para a saída do Jack Del Rio e a entrada do John Gruden. Esse glamour que Vegas requer, né? Então esse foi um dos motivos pelo qual o trabalho do Jack Del Rio não foi tão ruim. Não. A esse ponto, né? O problema foi a queda de produção, né? O problema foi a queda de produção. Foi meio assustador. E assim, o Jack Del Rio, exato, não é aquele cara que tem um histórico de falar, pô, vou dar mais um voto de confiança pra ele. Exato. Eu acho que o Raiders ficou meio preocupado de falar, se eu não demitir ele agora... Apareceu oportunidade. Exatamente. Pegaram. Outra mudança de treinadores, agora o Chicago Bears acabou de contratar Matt Nagy, que era coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. E aí, mais um rival de divisão. Só que... Tendo um coordenador ofensivo, o segundo em 3 anos, e agora o Matt Nagy indo para Chicago. Então a gente estava até brincando antes, né, que o Andy Reid montou uma árvore, né, de técnicos. Posso aproveitar teu gancho? Por favor. Aqui. Red Childers, Minnesota Vikings, John Harbaugh, agora do Baltimore Ravens, Steve Spagnuolo, foi técnico do St. Louis Rams, St. Louis, tá, gente? Não era Los Angeles ainda. E técnico interino agora do New York Giants. Leslie Frazier, mais um Minnesota Vikings, Ron Rivera, Carolina Panthers, Pat Sherman, Cleveland Browns, Todd Bowles, New York Jets, Doug Peterson, Philadelphia Eagles, eu já tô cansado,
Sean McDermott, Buffalo Bills, e agora o Matt Nagy indo para Chicago. E bom lembrar que desses 10 citados, o Leslie Frazier, o Ron Rivera e o segundo que você falou, o John Harbaugh, os 3 chegaram ao Super Bowls. E o John Harbaugh foi o que ganhou, mas foram 3 técnicos que levaram a franquia ao Super Bowl. É verdade. Sem contar os outros que fizeram bons trabalhos, alguns até, Sim, por exemplo, Pat Shermer fez um trabalho bem questionável em Cleveland, mas tem treinador aí, do Eagles, por exemplo, com ótimo trabalho. O Doug Peterson, exatamente. Mas é um cara que revela muitos treinadores. E o Steve Spagnuolo não foi bem como treinador, mas é um excelente coordenador. Esse é um ponto também, bem lembrado. Muita gente aí não é bom como treinador, mas o próprio Pat Shermer está fazendo um trabalho fantástico em Minnesota, inclusive é candidato a receber propostas para ser técnico. Exatamente. E aí tem aquela estatística que você lembrou, né? Se mais um se o próprio Pat Shermer assumir o Minnesota Vikings, ou melhor, deixar o Minnesota Vikings para assumir o time como head coach, 1/4 dos técnicos da NFL vão ter saído dessa árvore do Andy Reid. Um negócio impressionante. Impressionante mesmo. O que você acha desse encaixe do Matt Nagy em Chicago? Então, costumo falar, eu até falei no meu Twitter isso, que é o efeito Sean McVay. O efeito Sean McVay na NFC, principalmente na NFC, porque foi visto mais de perto. Por que o efeito Sean McVay? Porque o Sean McVay é um treinador que foi contratado com 31 anos nessa temporada para comandar o Los Angeles Rams. É o treinador mais jovem da história do Rams, acho que mais jovem da história da NFL desde a década de 30. E para que ele foi contratado? Para moldar e melhorar um quarterback que foi escolhido na primeira rodada, que foi o Jared Goff. Qual é a analogia que eu faço com o Bears? O Nagy, ele foi contratado pelo Bears para fazer com que o Mitchell Trubisky, que foi escolhido na primeira rodada, desenvolva seu jogo de forma correta. O John Fox não era o cara ideal para isso, um cara com ideias ultrapassadas e não tinha mentalidade de moldar um ataque. Também. Exatamente, muito mais visando defesa do que moldar ataque. Então foi contratado vindo do Kansas City Chiefs. Ele teve um trabalho muito bom no Chiefs, onde ele teve um quarterback de 4.000 jardas, que foi o Alex Smith, um wide receiver recebendo 1.000 jardas, que foi o Tyreek Hill, um tight end recebendo 1.000 jardas, que foi o Travis Kelce, e o Kareem Hunt, que é o running back de 1.000 jardas. Um ataque que tem esses predicados, é um ataque que rendeu. Sem dúvida. Então eu acho que foi uma contratação, assim, do meu ponto de vista, foi uma aposta, mas uma aposta com uma certa, não é simplesmente uma aposta, um tiro no escuro. É uma aposta com um objetivo fixado. Mas muita coisa depende, o sucesso dele, para mim, vai depender muito da manutenção do Vic Fangio como coordenador defensivo. Porque ele é um cara que tem mentalidade ofensiva e não se preocuparia, entre aspas, com a defesa se tivesse um cara do calibre do Vic Fangio comandando a defesa do Bears. Uma defesa já fez um trabalho bem honesto, bem decente nessa temporada. Isso aí. Né? A gente não tem muito o que falar dessa defesa, não. Agora vamos falar sobre o que vocês estão pedindo, que vocês estão esperando. Vamos falar dos playoffs da NFL. Já começou a primeira semana, já tivemos uma rodada louca de wildcards. Um monte de gente errando o resultado aí. Você errou, eu errei. Principalmente. Vocês erraram aí. Um ou outro raro que está 100% aí, mas olha, parabéns a vocês, raríssimos, que estão 100%. E a gente já vai começar falando daquele jogo que todo mundo errou. Tennessee Titans 22, Kansas City Chiefs 21-3 no intervalo. O que houve? O que houve é difícil dizer, mas... Difícil, né? Assim, se eu tivesse que apostar minhas fichas em alguma coisa para justificar essa derrota, eu diria que foi um mau planejamento de jogo. Principalmente no segundo tempo, que é onde o Chiefs não pontuou. Principalmente se você olhar o número de carregadas que teve o Kareem Hunt no segundo tempo. Foram 5 carregadas no segundo tempo. O cara que liderou a NFL em jardas terrestres não pode ter 5 carregadas no segundo tempo. Principalmente quando o seu ataque não consegue mover a bola pelo ar. Se o Alex Smith estivesse jogando pra caramba e o time estivesse pontuando bem, aí não tem problema nenhum, né? Você tá movendo a bola, tá conseguindo caminhar, não tem problema. Mas a partir do momento que você não consegue mover a sua bola pelo passe, você tem que recorrer ao jogo corrido. Na verdade, você sempre tem que recorrer ao jogo corrido, para dar equilíbrio ao ataque, que é a principal função. A principal função não, mas o principal objetivo de um ataque é ser equilibrado, para poder sempre enganar a defesa e não deixar... Quando você abre uma distância tão grande do placar, você quer queimar o relógio. A melhor maneira de você queimar o relógio é correndo com a bola, né? Pois é, aí você coloca ainda dentro de campo o tempo todo, porque foram bastante 3 and out e bastante campanha curta do Chiefs, um ataque que tem um jogo corrido bom. O Derrick Henry é um cara até que eu errei muito na minha previsão, porque eu, como um bom hater de Alabama, achei que ele não ia ser um bom jogador no profissional, mas está provando ser um bom jogador no profissional. Inclusive teve uma performance muito boa no jogo corrido, né? Correu para mais de 100 jardas. E o Marcus Mariota, cara, teve uma partida muito boa. Inclusive como recebedor? Exatamente, entrou para a história da NFL como acho que o primeiro, não sei se você é o primeiro, mas
provavelmente o primeiro quarterback a lançar e receber um passe em playoff. Fazer um touchdown. Na mesma jogada, acho que foi o primeiro. Pois Enfim, e aí você tem um cara desse que corre com a bola também, consegue escapar da pressão, não é difícil, não é fácil de ser derrubado. Exato. O tempo todo em campo, a defesa cansada, o psicológico começa a aparecer, aí foi isso. Acho que foi uma junção de fatores. Aí o Chiefs, exato, o Chiefs deu uma implodida. E o outro jogo, esse jogo foi bem dividido as opiniões, né? Uma galera apostou nos Falcons, outra galera apostou nos Rams e venceu o Atlanta Falcons 26-13. Gostou do jogo? Gostei, cara. Apesar do placar ter sido assim, não foi tão apertado quanto parece, mas foi um jogo bem bom. Esse jogo foi Aliás, legal. os playoffs todos tiveram jogos bons. É verdade. Cada um na sua peculiaridade, mas todos foram jogos bons. Esse time do Falcons eu acho que é um time que pode crescer agora Sim, nessa reta final. com certeza. Querendo ou não, muita gente desrespeita o Falcons por ter entregado o Super Bowl. Sim. Mas ainda assim é um time que chegou na final da NFL. Tem que ser respeitado por isso. O Matt Ryan é o atual MVP, até coroarem o próximo MVP. Sim. O Matt Ryan é o atual melhor jogador da NFL. Sim. E assim, eu até falei algumas vezes isso, desde que saiu aquela eleição que a NFL faz de top 100 de jogadores, sim, o Matt Ryan tem sido desprezado pelas pessoas. Verdade. Porque ele não ficou acho que ele não ficou nem no top 10, se eu não me engano, ou ficou fora do top 5. Não lembro agora exatamente, mas acho que se ele não ficou no top 10, ele ficou em oitavo. Ou ele ficou fora ou ele ficou em oitavo, não lembro agora. Mas enfim, para um cara que foi MVP com a temporada que ele teve, eu achei muito vacilo com ele. Exatamente. E muita gente ainda... Ele não teve um melhor ano da carreira, realmente, comparado com o ano passado. Então foi uma queda de produção, muito pela saída do Kyle Shanahan, que foi treinar o 49ers, mas ainda o Matt Ryan. E aí você coloca um cara dessa experiência nos playoffs contra um time muito jovem ainda, que é o time do Rams, com o Jared Goff, o próprio técnico Shanahan que veio jovem. Exato. Então eu acho que essa experiência do Falcons pesou na hora do placar. E o Rams é um time que aposta muito em screen pass e corridas com o Todd Gurley. Só que a defesa do Falcons é muito rápida, cara. Exato. O Dion Jones é um linebacker fantástico, o Keanu Neal é um safety fantástico, são dois jovens jogadores escolhidos no ano passado. Tem jogadores muito bons nessa defesa, então assim, a defesa do Falcons está crescendo na hora certa, é um time bem perigoso para ficar de olho. O Dan Quinn precisava de um pouquinho de tempo para ajustar a defesa, exatamente, teve o tempo e está ajustando a defesa, e é uma defesa que pode vir a melhorar ainda mais a cada ano. O Dan Quinn foi campeão com os Seahawks com o coordenador ofensivo. Então. Por falar em defesa, que tal esse jogo? Jaguars 10, Buffalo Bills 3. Querem uma aula de defesa, como jogar uma defesa? Assistam o replay desse jogo. É isso? É um pouco disso e um pouco de má performance de quarterbacks. Assim, se você não se chama Michael Vick ou Colin Kaepernick, você tem mais jardas corridas do que passadas como quarterback, você fez um péssimo jogo. Exatamente. Por que eu coloquei os dois como exceção? Porque são dois caras que a gente sabe que corriam muito com a bola. Recurso. Exatamente. No caso deles era recurso. O Cam Newton também é um pouco acima, mas o Cam Newton é um ótimo passador, a gente vai até falar dele, inclusive, daqui a pouco. Mas, então não vou entrar nesse mérito agora. Mas o Blake Bortles teve mais jardas corridas do que passadas. Isso mostra o quê? Primeiro que o Bills não foi capaz de conter no pocket, isso me deixou bastante frustrado, porque a minha impressão vendo o jogo era, cara, eu tô vendo o quarterback ruim ganhar um jogo de uma maneira que ele não deveria ganhar. Que ele deveria ganhar um jogo passando a bola. Sim. E ele não tava passando a bola. Mas, de qualquer forma, foi mérito do... Acho que ele teve 52% de passes completados. Sim. Cara, teve uma hora do jogo que ele tinha 6 para 17 e 30 jardas. Era um negócio assim. Nossa. Tipo, não dá pra ter um stat line desse em jogo de playoff. Exatamente. Só que aí entra o que você falou. As duas defesas, principalmente a do Jaguars, são muito boas. O Lorenzo Alexander do Bills teve um jogo fantástico. Sim. O Jalen Ramsey do Jaguars é o melhor cornerback da NFL. Pode competir ali com alguns jogadores, mas eu acho que ele é o melhor cornerback da NFL. E olha que por falar isso, sem colocar o Casey Hayward do Chargers, é um desafio pra mim. Mas eu acho o Jalen Ramsey muito, muito bom. E aí você ainda tem o A.J. Bowie, você ainda tem o Kalai Campbell, você ainda tem o Ngakoue, você ainda tem o Telvin Smith, que é um grande linebacker. Ou seja, são vários nomes nessa defesa. Miles Jack, exatamente. São muitos nomes fortes nessa defesa. E aí fez a diferença. E por mais que a gente tenha visto o Blake Bortles jogar mal, ele fez um belo passe no touchdown, numa decisão bem ousada do treinador, Doug Marrone, que foi de fazer o passe numa quarta descida na linha de 1 jarda. Exato. O Bills não soube aproveitar a única chance que teve na red zone. Teve falta do Kelvin Benjamin, teve, eu acho que, umas jogadas mal chamadas pelo treinador. E aí você não conseguiu mover a bola, o Tyler Taylor fez um jogo muito ruim. E ainda teve o azar de, na última campanha, quando teve a última chance, ele se machucar e entrar o Peterman, que jogou contra o Chargers. A gente pode falar que ele teve 5 interceptações. Eu acho que ele tem 6 interceptações em 8 passes. Mentira, eu não sei... Mas é um negócio bem ruim. Mas é um número parecido com esse. Aí você pode ver que é o calor ainda. Pode ser que ele evolua e se torne um backup confiável. Ou pode ser, não sei, né? Vamos ver.
mas ainda é um cara muito inexperiente para a posição. E aí, para fechar a noite, na minha opinião, um grande jogo dos playoffs. Esse foi um jogaço. New Orleans Saints 31, Carolina Panthers 26. Jogaço, né? Jogaço. Assim, a gente já imaginava. Acho que Sim. o Rams e Falcons e esse jogo eram os que tinham a maior expectativa de jogaço. Os dois entregaram, só que esse entregou mais. E o Panthers só perdeu esse jogo porque foi péssimo na Red Zone. O Panthers teve nas primeiras 3 idas à Red Zone 6 pontos, cara. Ou seja, um touchdown na primeira campanha já teria feito o mesmo número de pontos que foi feito em 3 campanhas de chegar na Red Zone. Não sei se você vai concordar comigo, mas esse é um time que está pronto para ganhar, só que precisa urgentemente de receivers. E aí troca o Kelvin Benjamin, né, que era uma arma lá na end zone, mas ele nunca tinha sido aquela expectativa toda em Carolina. A troca foi até uma troca que não deixou a torcida muito decepcionada, mas precisa de um jogador nesse perfil. Exatamente. O problema é que foi feita a troca e não trouxeram ninguém, porque não estava em cima da temporada, a troca foi feita no meio do ano. Exato. Então ficou faltando, ainda teve azar do Devin Funchess não tá jogando 100%, do Curtis Samuel não tá jogando, e o Bird, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o wide receiver que apareceu contra o Packers, fez uma recepção com a bunda, um touchdown bem curioso. Ele começou a jogar muito bem, teve uma lesão grave e também perdeu o resto da temporada. O Greg Olsen também teve uma temporada. O Greg Olsen veio lesionado, conseguiu jogar, jogou bem, mas não estava 100%. Dá pra ver que se a gente... Quem conhece o Greg Olsen sabe do tamanho que ele... do impacto que ele tem nesse ataque do Panthers. E é outro jogador também que tem um apreço muito baixo na NFL e a gente não entende o porquê. Sim. É um excepcional jogador. Há muitos anos. Desde a época de Chicago Bears ele era um grande jogador. Agora, uma questão que a gente falava muito sobre o New Orleans Saints era com relação à defesa. Essa defesa melhorou, né? Melhorou porque o draft do Saints foi, assim, daqueles que a gente pode falar daqui a uns anos, falar, cara, o Saints está competindo até hoje pro Super Bowl por causa desse draft. Daquele draft. Porque foram as 4 primeiras escolhas, o time escolheu o Marshall Lattimore, que já é considerado um dos melhores corners da NFL. Exato. Entre calouros e veteranos. Sim. O tackle, o Ryan, que tem o Ramczyk, que é de Wisconsin, ou seja, tem uma escola de Wisconsin de tackles, está jogando muito bem. Exatamente. O Alvin Kamara, e o Marcus Williams, né? Isso, e o safety Marcus Williams. O Kamara, principalmente desses aí, o impacto que ele teve no ataque, a gente pôde ver, a dupla que ele montou com o Mark Ingram. Com relação à defesa dos Saints, eu tenho uma curiosidade para passar para vocês, que é a seguinte: jogadores lesionados da defesa dos Saints. Segura a lista. Alex Anzalone, bom, esse também não é novidade nenhuma, teve uma carreira de muitas lesões na universidade. Nick Farley, olha a importância desse jogador. Delvin Breaux, Kenny Vaccaro, AJ Klein, Alex Okafor, Raul Kikaha, David Perry, John Hughes, Nate Support, Mitchell Owen e Devereaux Lawrence. Olha a quantidade, isso é só da defesa. Sim, muita gente. E a defesa continua performando num nível bem aceitável. Eu acho que são 3 pontos muito importantes para o time nos playoffs. Quarterback, o time tem. Jogo corrido, e o time tem. Por mais que não tenha funcionado contra o Panthers, é bom lembrar. Mas assim, foi um jogo, é difícil. Na temporada regular o time rendeu bem. E defesa, o time está mostrando ter. Então, apesar de tudo, apesar de tudo isso. Então eu acho que o Saints é um time bem perigoso para a gente ficar de olho aí. E outro ponto que eu gostaria de destacar nesse jogo foi um lance que pra mim fez toda a diferença. Foi o field goal errado do Graham Gano. Sem dúvida. Ele errou um field goal a temporada inteira e errou um de 25 jardas, que é praticamente um chute dado. Exato. Menos do que menos que o extra point. Você conta como ponto automático. E ele não só errou, como a jogada seguinte ao erro foi um touchdown de 80 jardas do Tabin Jr. Ou seja, foi uma mudança absurda de eventos, assim. Exato. Foi o Panthers foi de 10 pontos praticamente, isso. Né? Você deixa de marcar 3 e permite. O Panthers foi de abrir 3-0 para ficar 7-0 no placar. Exato. Isso foi completamente a diferença. Muito bem lembrado. Bom, já falamos dos jogos da última rodada, o Wild Card, e agora a gente vai falar do Divisional Round. A gente tem a pergunta aqui do Eduardo Rocha: o quão importante vai ser a experiência versus inexperiência dos quarterbacks nessa rodada, né, no Divisional Round? E a gente vai ter a Atlanta Falcons com Matt Ryan com 9 jogos de experiência contra um Nick Foles de 1 jogo de experiência. Depois, Marcus Mariota e o Tennessee Titans indo a Foxborough jogar contra o todo-poderoso campeão do Super Bowl New England Patriots com Tom Brady com 34 jogos nas costas de playoff. Isso vai pesar? Vai. Muito. Muito, porque essas horas a gente separa o homem dos meninos, literalmente. Assim diria Michael Jordan. Exatamente. Nesses jogos que a gente vê do que os jogadores são feitos. E a gente sabe que o Brady já se provou milhares de vezes, inclusive quando ele era um Marcus Mariota da vida, um jogador de 1 jogo de playoff,
ele foi longe na pós-temporada. Então, aí construiu a carreira em jogos memoráveis em playoffs, e nessas horas, cara, faz muita diferença. Porque o time precisa muito do quarterback nessas horas. E assim, ter um cara como um Brady, como um Big Ben, como um Matt Ryan, é muito importante. E aí já vou te pedir o teu palpite, Falcons e Eagles. Olha, se o Carson Wentz estivesse inteiro, era outro jogo, mas eu não vejo o Nick Foles conseguindo produzir muito com esse time do Falcons, então eu boto no Falcons. Titans e Patriots, barbada da rodada? Olha, se o Titans ganhar, eu vou ficar bastante surpreso. Porque se o Eagles ganhar, eu não vou ficar nem um pouco surpreso. Okay, vou achar que justo. Eu aposto no Falcons, mas beleza, o Eagles tem um time muito bom. Sim. No geral. Agora, o Titans não tem time pra ganhar do Patriots. Ainda mais em Foxborough, ainda mais nos playoffs. Ainda mais o Brady revoltado da vida. É verdade. Que teve aquela confusão dele com o Bill Belichick, com o Robert Kraft. Exato. Ele postou no Instagram, a gente está gravando hoje numa segunda-feira, ele postou no Instagram, nesse dia, uma mensagem dizendo que a tempestade fala pro guerreiro que ele não está pronto, o guerreiro responde, eu sou a tempestade. Ou seja, ele tá boladão. Tá pistola. Exatamente, pistola. Ele tá pistola e o Brady pistola nunca é bom. Esses dois jogos são jogos de sábado, tá? Então Falcons contra Eagles em Filadélfia e Titans contra Patriots em Foxborough, em New England. Jogos de domingo, Jaguars com Blake Bortles com um jogo de experiência contra Steelers no Heinz Field com Big Ben e Antônio Brown voltando. Sim. Né? E Big Ben com 20 jogos de experiência em playoffs. E no segundo jogo, no jogo que fecha a rodada, o New Orleans Saints, com Drew Brees e 12 jogos de experiência, vai até Minnesota enfrentar o Vikings e Case Keenum, que nunca jogou uma partida de playoff. E para domingo, como é que fica? Então, domingo os jogos estão mais equilibrados. Verdade. Eu coloco os Steelers à frente do Jaguars pela questão do quarterback. Porque aí, por mais que faça diferença a experiência, tem uma coisa muito mais importante que a experiência, que é a qualidade. E aí o Blake Bortles, eu particularmente tenho muitas ressalvas quanto ao jogo dele. Você não é o único. Exatamente, eu imagino que não esteja falando nada polêmico. É. Então eu acho que o Big Ben e os Steelers devem levar melhor. Embora o Jaguars tenha vencido os Steelers no Heinz Field na temporada regular. É verdade. O problema é que a temporada regular não serve pra nada nessas horas. Exatamente. Só serve pra a gente ficar falando antes do jogo. Durante o jogo isso não entra em campo. No máximo pode entrar uma motivação extra para os Steelers ganhar. Sim. Mas assim, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Mas o jogo corrido vai fazer muita diferença. Se o Leonard Fournette jogar o que jogou naquele jogo, aí o Jaguars tem chance, porque a defesa do Jaguars vai parar esse ataque dos Steelers. Esse é o grande ponto. Só não sei até quando, mas o ataque dos Steelers não vai produzir o que produz normalmente. Esse vai ser o grande embate do jogo. O matchup do jogo vai ser esse. O grande matchup vai ser esse, vai ser muito legal da gente ver. Sim. Agora, Vikings e Saints. Eita! Olha, esse jogo é aquele jogo que ninguém gosta de apostar, porque não dá pra dizer quem vai ganhar. Esse é aquele jogo assim, 51 para um, 49 para o outro. Exatamente. Eu coloco, da mesma forma que eu coloquei o Jaguars atrás pela questão do quarterback, eu coloco o Saints um pouco à frente, porque o Drew Brees é o Drew Brees. E o Case Keenum, por mais que tenha tido um ano fantástico, ainda mais pro Case Keenum, ninguém imaginava isso dele. Eu acho que o Brees, por ter vencido o Super Bowl, já ter jogado playoffs, já ter se provado na liga, ser um cara que vai pro Hall da Fama, com certeza, eu acho que o Saints precisa muito, quer dizer, um time precisa muito de um cara como esse nessas horas. Só que o Saints joga fora, o Vikings joga em casa, com uma defesa fantástica, que está descansado uma semana. O Saints veio de um jogo pesado. Com o Panthers, perdeu o right guard, ou left guard, não lembro agora. É o Andrew Speed. Isso, quebrou a perna, isso vai fazer muita diferença, ainda mais contra um miolo de defesa do Vikings, com o Linval Joseph, que é um craque. Você ainda tem o Everson Griffin, ainda tem milhares, Anthony Barr, você tem o Harrison Smith, que é um jogador absurdo. Então eu acho que... Eu coloquei o Saints como vencedor desse jogo, mas assim, é o que você falou, 51 a 49. Vai ser um daqueles jogos muito, muito decididos no detalhe. Eu, pra não ficar em cima do muro, eu vou de 51 a 49 também. Pro Saints, pela questão do Drew Brees. Exatamente. Único e exclusivamente eu acho que é isso. Porque senão era pra ficar em cima do muro mesmo 50-50. Com certeza. E é um jogo que qualquer turnover, qualquer errinho, qualquer detalhe vai fazer diferença. Então os times precisam estar naquele dia perfeito. Galera, espero que vocês tenham curtido a participação do Guilherme Beltrão. A gente fica para a próxima semana, a gente traz aí os resultados dessas partidas, o que mais está rolando na NFL, e vamos continuar debatendo os playoffs até o Super Bowl chegar. Beleza, gente? Até a próxima. Obrigado, um abraço.